questão de revisão do Enem, e essa questão diz o seguinte: Renato trabalha contratando bandas de forró para animar festas nos finais de semana, cobrando uma taxa fixa de R$ 150 mais R$ 20 por hora. Raimundo, na mesma função, saca só o trocadilho, na mesma função, cobra uma taxa fixa de R$ 120 mais 25 por hora. Então, qual é a diferença aqui? O Renato, ele cobra mais caro, né, a princípio, numa taxa fixa de 150, o Raimundo 120, então o Raimundo começa mais barato, porém, o valor por hora do Renato é mais barato, já o valor por hora do Raimundo é mais caro. Então, dependendo de quantas horas, pode ser que o Raimundo passe o valor total cobrado pelo Renato. Pode ser que ele fique mais caro. E é justamente essa pergunta. Qual o tempo máximo para contratarmos a festa de Raimundo, que a princípio é mais barata, de tal forma que não seja mais cara que a de Renato será? Então, esse tempo máximo em horas é igual a... Bom, vamos entender primeiro então a situação. Nós temos duas pessoas, vamos colocar aqui de amarelo mesmo, vamos colocar o Renato e vamos colocar de azul o Raimundo. Então, o que está acontecendo? Nós temos um valor fixo, uma taxa fixa, vou colocar aqui valor fixo, e nós temos um valor por hora, beleza? O que acontece? O Renato, ele cobra 150 de valor fixo, mais R$ 20 por hora. Já o nosso amigo Raimundo cobra R$ 120 de valor fixo, mais R$ 25 por hora. Isso vai dar um certo valor total, um preço total. O que a gente pode perceber aqui, né? Eu tinha falado que tem um trocadilho aí, porque esse exercício se trata de um exercício de função, onde eu tenho um preço a ser pago a depender da quantidade de horas da minha festa. Ou seja, eu tenho o preço em função das horas. Mas que tipo de função é? Eu tenho um certo valor fixo mais um valor por hora. Isso é função afim. Veja só como é uma função afim em geral. O valor y ele é igual a ax mais b. Você tem um valor fixo aqui, que é o b, mais um certo valor para cada x, né? Vezes x. Se a gente colocar no contexto do exercício, você pode dizer que o preço da festa ele é um certo valor fixo mais o valor por hora. Vou colocar assim, por exemplo, o Renato. Vamos colocar aqui o Renato. Como é que você calcula o preço total a pagar para uma festa contratada do Renato? Você vai ter R$ 150 de fixo mais R$ 20 por hora. Já no caso do Raimundo, o preço que você tem que pagar vai ser R$ 120 fixo mais 25 por hora. Então, esse valor fixo aqui do Raimundo e do Renato funciona como se fosse o coeficiente B na minha função afim, ou N em alguns livros, é o coeficiente linear. É aquele valor fixo que para x igual a zero eu tenho y igual a ele. E esse valor por hora aqui funciona como o a na nossa função afim, ou seja, é o coeficiente angular, é a minha taxa de variação. Então percebam que a taxa de variação do Raimundo é maior. O que isso significa? Que o preço dele vai crescendo mais rápido do que cresce o preço do Renato. Em outras palavras, mesmo começando mais barato, por ter uma taxa de variação maior, por ter um coeficiente angular maior, o valor total do Raimundo vai alcançar o valor total do Renato em algum momento e depois vai ultrapassar.
Se a gente lembrar que o gráfico de uma função afim é uma reta, nós podemos, inclusive, colocar isso num gráfico. Veja só como é que a gente poderia fazer. A gente pode pegar aqui, por exemplo, colocar no eixo Y, a gente coloca o preço total da festa, tá? E no eixo X, a gente coloca o tempo em horas. Então, vejam só. Vou colocar aqui, então, o preço da festa. E aqui eu vou colocar o tempo em horas. Se eu pego, deixa eu ver lá que cor que eu usei para o Renato amarelo. O Renato é o que começa em 150 e tem uma taxa de variação de 20. Poderia ser algo assim. Esse aqui é o gráfico que representa quanto que o Renato cobra. Deixa eu fazer um pouco diferente, porque não vai ter uma festa de menos que 0 horas, né? Então, eu vou colocar o gráfico assim, né? Como se o domínio da função fosse apenas os reais positivos, ou reais não nulos. Então, o Renato, o que acontece? Eu tenho aqui ele começando em 150 e o preço vai aumentando à medida que o tempo vai passando. Uma festa de 10 horas é mais cara do que uma festa de 5 horas. Beleza. Já o Raimundo, que eu fiz de azul, ele começa mais baixo, ele começa em 120. Porém, a taxa de variação dele é maior, ou seja, o preço aumenta mais rápido para ele, o coeficiente angular é maior, a inclinação da reta no gráfico da função afim é maior, ela é mais intensa, ela é mais inclinada, ok? Ele começa em 120. Então, esse aqui é o Raimundo e o de cima aqui inicialmente, que depois vira de baixo, é o Renato. Então, o que acontece? Existe um momento em que o preço dos dois é exatamente igual. Faz de conta que eu fiz reto aqui. Existe um tempo H em que o preço dos dois é exatamente o mesmo. Antes disso, o Raimundo está mais barato. A partir disso, o Raimundo fica mais caro. Então, a pergunta é, qual é o tempo máximo para que o valor do Raimundo não seja mais caro do que o Renato? Para não ser mais caro do que o do Renato, ele tem que estar no máximo até esse horário aqui, que é o horário onde os dois têm um preço exatamente igual. Então, o preço exatamente igual, eu vou igualar essas duas expressões aqui. Eu vou dizer, então, que 150 mais 20H tem que ser igual a 120 mais 25H. Ou seja, qual é o H onde esses dois preços são exatamente iguais? 150 menos 120 dá 30, que é igual a 25H menos 20H, 5H. 30 dividido por 5, eu tenho 6 igual a H, ou seja, H igual a 6. Isso significa que, para uma festa exatamente com 6 horas, eu tenho o preço das duas festas igual. Então, tanto faz eu contratar o Raimundo ou o Renato. Para uma festa com menos de 6 horas, o Raimundo está mais barato. Para uma festa com mais de 6 horas, o Raimundo passa a ficar mais caro. Então, respondendo à pergunta do exercício, o tempo máximo para contratarmos a festa do Raimundo, de modo que ela não fique mais cara que a do Renato, é de 6 horas. Beleza? Alternativa A. Espero que tenha ficado claro e até a próxima.